Olá, boa noite, Vitória, Camila. É um prazer ter vocês aqui. Vamos esperar chegar o pessoal, já já está entrando mais gente. Janaína, boa noite. Gostaria de aproveitar esse comecinho enquanto o pessoal está chegando. Ivana, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Ao longo da live eu vou estar conversando com vocês, viu? Vamos esperar chegar mais um pouco de gente, nós já vamos dar sequência. O assunto de hoje, um assunto muito importante, que vai ajudar muito a gente a enfrentar a infertilidade, a não parar no meio do caminho e também a ganhar subterfúgios, requisitos, conteúdo para poder seguir adiante com firmeza e força, viu? Ana, boa noite, é um prazer ter vocês aqui todos, tá? O assunto de hoje, então, é autorresponsabilidade. O que está e o que não está sob o meu comando na jornada da infertilidade. E antes de iniciar o nosso assunto propriamente dito, eu vou pedir para que vocês compartilhem a live com quem vocês acharem que vai se beneficiar do conteúdo. Vou pedir para vocês também não esquecerem de enviar o aviãozinho e lembrar aqui do canal Fertilidade e Saúde, que é um canal de informação, um canal de suporte emocional e de apoio para quem está enfrentando a dificuldade para ter um bebê. Tá bom? Rafa Carmo, paz Deus, é um prazer ter você aqui também, viu? Então, o assunto de hoje, nós vamos falar de o que está sob o comando e o que não está sob o nosso comando na jornada da infertilidade. Nós vamos incluir conceitos de autorresponsabilidade para ajudar a enfrentar essa jornada de cabeça erguida. E para começar esse assunto, eu gostaria de estar contando um caso clínico de um casal que eu atendi há alguns meses não, já faz alguns anos, onde a paciente tinha 36 anos, uma contagem de folículos igual a 6, um hormônio antimileriano bem no limite, então ela estava na transição da redução importante do potencial reprodutivo. E essa paciente ela chegou com uma particularidade que me chamava muito a atenção. Ela tinha recebido o diagnóstico da infertilidade fazia aproximadamente 1 ano, e ela chegou cabisbaixa, com os ombros curvados, com face de tristeza, de aflição. Nitidamente dava para perceber que ela ainda não tinha superado o choque, a surpresa inicial do diagnóstico da infertilidade. Evelyn, boa noite. Boa noite, Lisandra, Vanessa Gazola, Yas, todo mundo que está chegando por aí, viu? Então, nós estamos falando do que está e o que não está sob o nosso comando na jornada da infertilidade. Vamos falar de autorresponsabilidade. Eu estou contando um caso clínico. E aí foi interessante que ela veio com essa particularidade. Ô Evelyn, é você! Puxa, que bom, já está aqui na live com a gente. Seja bem-vinda. Então, o que acontece? Ela veio com essas particularidades, ela veio cabisbaixa, ela veio sofrida, ela veio com a dor, ela veio com luto. E aí, durante a nossa conversa, claramente, essa paciente ela não aceitava o diagnóstico da infertilidade, mas mesmo assim eles decidiram partir para o tratamento. E ali nós começamos um grande dilema, porque ao longo do tratamento, da estimulação ovariana, ela passou relativamente tranquila, ela seguia à risca as recomendações, as orientações, mas quando chegou a fase da transferência, pessoal, aí infelizmente ela descompensou do ponto de vista emocional e toda a carga negativa que ela podia trazer para o tratamento, ela trouxe. Então, ela trouxe a crença de que o tratamento não ia dar certo, ela falava que ela precisava ter feito mais investigações, que ela não ia alcançar a maternidade naquele momento, que ela tinha perdido tempo, e ao mesmo tempo ela começou a colocar parte do que ela estava sofrendo sobre a minha responsabilidade, falando que eu tinha culpa de não ter investigado antes, que ela tinha visto na internet, que ela tinha falado com fulano, com beltrano, com cicrano e que deveriam ter feito outros exames. E para ajudar, essa paciente ficou com apenas um embrião. Bom, transferimos esse embriãozinho, foram 14 dias de sofrimento, de mutilação, de vitimização, ela se colocava como vítima,
que foi uma pessoa que foi infelizmente prejudicada, que foi uma pessoa que realmente não foi orientada da forma como deveria ser, e ela trazia todas essas crenças negativas que ela construiu ao longo da vida dela. E aí, para nossa grata e excelente surpresa, chegou o tão esperado dia do beta, um antimileriano limítrofe e embrião único, e lá veio um positivaço, pessoal. Eu comemorei bastante, né? Nós comemoramos sempre. E a hora que eu liguei para ela para dar os parabéns, para dar aquele suporte, comemorar em conjunto, eu recebi um balde de água fria. Ela virou para mim e falou: Dr. Anderson, ok, nós vencemos essa primeira etapa, mas agora tem que aguardar o teste, o ultrassom. Eu posso perder esse bebê antes do ultrassom. Eu falei: não, realmente você pode, mas você tem mais o sim do que o não, e a gente precisa viver cada etapa de uma vez. Não tinha jeito, a personalidade dela, o que ela construiu de valores ao longo da vida, remetia a um pessimismo, a uma vitimização. Ela se sentia a pessoa mais injustiçada do mundo, e ali foram mais 14 dias de sofrimento. E aí eu fui fazer o primeiro ultrassom dela, estava lá o bebezão com o coração batendo, o marido, né, segurando a ponta todinha lá, porque ele sabia da personalidade da esposa. E quando eu comemorei a segunda vez com ela, ela virou para mim e falou: Dr. Anderson, mas agora tem que esperar o bebê nascer. Então você via, pessoal, que era uma pessoa que estava entrando num círculo de sofrimento, e a zona de conforto dela era buscar alguma ideia, buscar pensamentos que realmente mantinham ela nesse círculo vicioso de sofrimento. E ao mesmo tempo ela precisava se sentir vitimizada, ela precisava se sentir a pessoa que foi prejudicada, para que ela se mantivesse na zona de conforto e não precisasse estabelecer nenhum tipo de mudança. E aí eu aproveito esse caso e pergunto para vocês: quem é o responsável pela história da nossa vida? Quem traça os nossos próprios planos? Quem traça os nossos próprios projetos? Quem decide fazer ou não um tratamento de reprodução humana para engravidar? E aí eu falo para vocês que você, individualmente, é o principal responsável pelos seus resultados. Não o resultado da fertilização in vitro em si, mas responsável pela sua vida, pelos seus sucessos, mas também pelos seus fracassos. Quando você entende que você tem a responsabilidade, que você está construindo a sua história, todo o processo ele vai ficar mais leve. Então toda a situação da nossa vida, ela é fruto das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos pensamentos e das nossas crenças, sejam elas boas ou ruins. E se eu sei que tudo depende da minha ação, se eu sei que tudo depende da minha atitude, fica mais fácil identificar aonde eu preciso atuar para mudar a chave da vida. E quando a gente fala que a situação da nossa vida é definida por ação, por pensamento e por crença, e eu reconheço isso, eu estou falando em autorresponsabilidade, em ser responsável pelo que acontece na minha vida, de bom e de ruim. Nós não podemos ser seletivos e falar que o que é de bom, ok, é responsabilidade minha, e o que aconteceu de ruim não me pertence. Obviamente que existem situações que não têm controle, catástrofes ambientais, por exemplo. A gente ter uma doença não está no nosso controle, mas está no nosso controle como eu vou reagir e como eu vou traçar a rota da minha vida diante desse cenário desfavorável. Tá? Aqui uns comentários, ó. Por isso que tem que cuidar da cabeça, tanto quanto da fertilidade. A Yas Vioto. Yas, você falou tudo. Tá? Porque a gente presta muita atenção na parte biológica, física, realização de exames e tudo mais, e esquece de cuidar onde a gravidez já chegou, antes do nosso corpo, do corpo da mulher alcançar a gravidez, que é justamente na mente. Vocês, mulheres, engravidam primeiro no coração, no pensamento, para que depois venha a gravidez física, biológica, propriamente dito.
A Evelyn comenta, mexe muito com o nosso psicológico, precisamos cuidar. Eu falo que se a gente tem um bom psicológico, se a gente tem uma boa rota, um bom comando, Evelyn, você tem a chave de tudo. Por quê? Nós vamos falar mais já o que está no nosso controle e o que não está. Se nós temos grande parte do processo não estando no controle das nossas mãos, então a gente pelo menos precisa tornar essa rota dentro do nosso comando, para tornar todo o cenário da infertilidade não uma catástrofe, porque você não está indo para um abate, você não está indo para um velório, você está indo buscar o seu filho, você está indo buscar a vida. Né? Então é importante a gente buscar recurso, como a Yas Vioto está comentando, da terapia, para a gente poder chegar lá. Quando a gente fala de autorresponsabilidade, que é reconhecer a responsabilidade que a gente tem diante dos cenários da nossa vida, a gente precisa trazer isso para o contexto da infertilidade. Quando eu falo de ter responsabilidade, eu não estou falando de culpa, porque culpa remete a julgamento. E aqui a gente não está na condição de julgar, a gente está na condição de reconhecer os pontos positivos, os pontos negativos e trabalhar em cima desses dois pilares para que eu possa continuar escrevendo os capítulos da história de forma benéfica, de forma vantajosa, para concretizar os meus sonhos e os meus objetivos. Na infertilidade, pessoal, nós não podemos esquecer que ela é uma doença. E ninguém escolhe ter doença. Eu não sou responsável por ter uma doença chamada infertilidade. Até posso ter algum grau de responsabilidade se eu negligenciei os efeitos da idade sobre o potencial reprodutivo. Se lá atrás eu fui alertado que, olha, você precisa engravidar antes dos 35 anos, porque se você deixar para engravidar muito tarde, as consequências para o seu potencial reprodutivo podem realmente ser uma catástrofe. Então, obviamente que a gente pode ter uma parcela de responsabilidade em tudo isso. A Estela comentou, culpar os outros talvez seja um escape. É um escape, sem dúvida nenhuma, Estela, mas uma bengala que não vai permitir a pessoa sair do lugar. Porque quando ela culpa o outro, ela tira a responsabilidade de si de traçar mudanças. E a gente só consegue traçar mudanças se eu olhar para o meu erro e aprender com ele. E não direcioná-lo para outra pessoa que muitas vezes não teve nem relação com aquilo que está acontecendo. Tá? Então, infertilidade, ninguém escolhe ter porque é uma doença. Só que, pessoal, para eu ter responsabilidade, autorresponsabilidade nesse contexto, eu preciso reconhecer a existência dessa doença, reconhecer que ela faz parte da minha vida, reconhecer que esse pedaço da minha história eu não vou conseguir mudar. Mas eu posso mudar o que eu vou fazer e como eu vou fazer para enfrentar esse diagnóstico. E aí que vem a diferença daquele que alcança a gravidez para aquele que para no caminho. Porque o que para no caminho, com certeza, nunca vai alcançar a maternidade e a paternidade. Mas aquele que avança, aquele que entende, olha, aqui eu errei, aqui eu fracassei, aqui infelizmente não deu certo, o que eu posso tirar dessa situação para tentar melhorar ali na frente? O que eu posso aprender com essa situação que, na minha opinião, foi equivocada para poder entender o que eu vou fazer ali na frente? Ontem, pessoal, atendi um casal, ela extremamente fragilizada porque ela tinha feito uma primeira fertilização in vitro e não houve óvulos, não tinha óvulos. E ela estava em pânico, porque ela falou, pronto, eu com 30 anos não tenho óvulos, não vou conseguir ser mãe utilizando o meu próprio gameta, e agora o que vai ser da minha vida? E aí, pessoal, foi quando gradativamente a nossa conversa foi evoluindo, eu expliquei as causas de síndrome do folículo vazio para ela, que é quando você não tem óvulos no dia da coleta, e nós chegamos à conclusão que ela tinha usado o medicamento errado. Olha isso, pessoal. Muitas vezes a gente acha que um problema é uma montanha. E nesse caso específico, esse problema ele não passava nem do chão. Foi um erro de medicação, nós tranquilizamos a paciente, estabelecemos algumas estratégias para poder seguir adiante. Tá?
E aí, o que acontece? Quando algumas pessoas enfrentam a infertilidade e não reconhecem que ela é uma doença, elas acabam tendo uma frustração e começam a colocar, como a Estela comentou, a culpa nos outros. Então coloca a culpa no parceiro, coloca a culpa no médico, coloca a culpa no trabalho, coloca a culpa nos profissionais ginecologistas que ela cruzou ao longo da vida, coloca a culpa em si mesma, porque ela postergou uma decisão que ela poderia ter tomado lá atrás, mas se ela tivesse a maturidade que ela tem hoje, o conhecimento que ela tem hoje, com certeza ela tomaria. E aí, pessoal, ela se faz de vítima e não assume o comando, a responsabilidade. Em outras palavras, ter responsabilidade ou ter autorresponsabilidade é a gente assumir o comando na nossa vida, tá? E para a gente entender o que é o comando da nossa vida, eu sempre gosto de fazer uma analogia. Deixa eu só tomar uma aguinha. Antes de eu entrar nesse assunto do barquinho que eu vou explicar, a Evelyn, isso é verdade. Se você não engravidar até os 35 anos, precisa realmente procurar um médico, saber o que tem e ir a fundo. E dependendo do resultado, precisamos enfrentar todos os obstáculos. Não tem jeito, pessoal. Se a gente tem um problema, a gente precisa resolver. E para resolver é enfrentar buscando a solução. E não se automutilando, se autossabotando, se autoculpando ou culpando os outros. É você reconhecer que você está no controle da sua vida e as tomadas de decisão ao longo do seu processo foram baseadas em você. E no caso da infertilidade, temos aí o contexto conjugal. Mas para a gente entender o cenário da nossa vida como um todo, e depois a gente vai afunilar principalmente para o cenário da infertilidade, eu gosto de comparar a nossa vida com a navegação de um barco. Então o barco, o navio, é você. Quem está ali com o leme na mão é você. O oceano, pessoal, são as situações que a gente enfrenta ao longo da nossa vida. E fazendo essa analogia com o oceano fica fácil, porque nem sempre as águas são tranquilas. Nós muitas vezes vamos precisar colocar o colete salva-vidas, muitas vezes nós vamos precisar diminuir um pouco a velocidade desse barco, outras vezes nós vamos precisar mudar a rota da vida, porque as águas ficaram muito turbulentas. Em algumas situações veio o anúncio de uma tempestade muito forte e a gente precisa tomar os cuidados. Às vezes o motor está lá falhando, está dando algum problema, você vai ter que pegar o remo e dançar conforme a música. Então isso é importante. E para a gente entender esse cenário dentro da infertilidade, imagina assim que o barco é você e que o oceano é a jornada da infertilidade e o ponto de chegada, o porto seguro, a ilha que você quer atracar, ou a cidade que você quer atracar, é o tão sonhado bebê que você quer colocar nos braços. E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas querem começar a jornada, elas querem entrar no alto mar sem nem pesquisar, sem nem buscar estratégias para enfrentar as águas turbulentas que são a infertilidade, que é a infertilidade. E aí o que acontece? A pessoa vai para uma clínica de reprodução humana, ela ouve a opinião de um especialista, ela vai completamente desinformada ou crua de informação a respeito do que é a infertilidade e de como você vai enfrentar todo esse processo. E aí, você entra pisando em ovos, que nem outro dia a paciente comentou comigo, doutor Anderson, eu achei que eu ia vir aqui, entrar no mundo encantado da FIV e descobrir que eu estou no pesadelo, porque ela teve o negativo. Então, por mais que você vá numa clínica de reprodução humana e receba o aconselhamento, você também precisa buscar informações de fontes confiáveis. Você também precisa ter o contágio social adequado. O que é isso? Convívio com pessoas que enfrentaram essa situação, mas que ultrapassaram esse limite da infertilidade de cabeça erguida, com responsabilidade, com maturidade. A sua jornada ela fica mais leve. A sua jornada ela vai ficar mais segura. Ela vai te dar mais força para você traçar o seu plano de ação e os seus objetivos ali na frente. Nós sabemos que o objetivo de todo mundo é ter o bebê, é alcançar a gravidez, é ter o nascimento do filho. Mas a gente sabe, pessoal, que nós não temos, eu vou falar já, o controle do resultado do tratamento. Você tem controle de parte do processo.
Então, nesse barquinho que você vai entrar para navegar no oceano em alto mar, antes de entrar nesse barco, você que não começou o tratamento ainda, busque informações de fonte confiável. Vá com uma bagagem de informação. Anote, eu tenho muitos casais que fazem as anotações e levem essas dúvidas para discutir em conjunto com o seu especialista. Vocês têm que bater um papo, tem que ter diálogo, tem que ter troca de informação. Nós médicos não somos os donos da verdade, o leme não está na nossa mão. O leme do barco está na sua mão, está na mão do seu parceiro. Nós estamos ali na tripulação, muitas vezes com a função de dar o quê? As coordenadas. Olha, vamos por esse caminho, olha, vamos por outro, mas obviamente o nosso objetivo é um só, mas muitas vezes alguns profissionais querem traçar uma estratégia, uma caminhada, uma rota que não vai de encontro com aquilo que o paciente está esperando, com as expectativas, com o que o casal tem de disponibilidade. Então, por exemplo, quando eu vou discutir um tratamento, a gente não entra na parte financeira, mas obviamente que na tomada de decisão do processo, do que vai ser feito, a gente tem que levar em consideração o desgaste financeiro também, o desgaste emocional. É onde entra todo esse conjunto, para que o casal possa ter o controle do leme na mão. É isso que é o mais importante, tá? O que acontece muitas vezes é que alguns casais entram nessa jornada e deixam o barco à deriva. Então deixa o médico aí comandar tudo. Deixa o meu parceiro comandar. Deixa a minha parceira comandar. E muitas vezes, pessoal, quando a tripulação não está focada no mesmo objetivo, não está focada no mesmo plano de ação, não está focado na mesma rota, é onde a gente começa a ter os acidentes. É onde a gente começa a se vitimizar, é onde a gente começa a perder o controle da nossa própria vida e aí entra em desequilíbrio toda a nossa parte emocional e a gente não sabe mais nem qual a decisão deve ser tomada. Tá? Então isso é importante. Tá? A Estela comentou de novo, precisamos de acompanhamento psicológico e inteligência emocional. Doutor Anderson, poderia dar um curso a respeito desse tema? Com certeza, Estela, é um dos meus grandes objetivos para os próximos passos aí que eu estou traçando, tá? Vanessa Del Rosso, um abraço, minha querida. Olha só, a Vanessa pergunta, boa noite, doutor Anderson, até qual idade é seguro engravidar? Vanessa, hoje, dependendo do tratamento, né, com óvulo de doadora, a gente tem mulheres engravidando com 50, com 60 anos, tá? O que nós sabemos é que depois dos 40 anos, a mulher começa a ter maior risco para algumas complicações na gravidez, como diabetes, como aumento dos níveis pressóricos, a prematuridade. O mais importante, principalmente para mulheres com mais de 50 anos, é uma avaliação cardiológica. E se a mulher, antes dos 50 anos, ali entre 40 e 50, tiver alguma doença cardiovascular, ela também precisa passar pelo cardiologista. Agora, se ela é saudável, encare a fertilidade, encare as tentativas de engravidar com segurança. Hoje está muito comum as mulheres engravidarem cada vez mais tarde. Tá certo, pessoal? A Janaína comenta, pessoal, a gente precisa ser o autor da nossa própria história. Literalmente, quem está escrevendo a sua história é você mesmo. Então, a gente precisa realmente pegar a caneta, né, e avançar. Manaíra, boa noite. A Ju Evandro. Olha só, a Ju Evandro Peralta. Ela fez a primeira TEC com 2 blastos perfeitos e infelizmente recebeu um negativo. A autoculpa por não ter o controle de tudo é implacável e coloca em dúvida tudo o que achávamos que sabíamos e as decisões. Ju, completamente entendível. É isso mesmo, tá? A gente realmente sai da zona de conforto, sai da zona de controle, tem muita frustração, muitas vezes perde a razão, mas isso faz parte do processo de derrota. Agora, o mais importante disso tudo, Ju Peralta, é a gente se reerguer, é a gente ter resiliência. Eu estou com uma paciente, pessoal, que é o caso mais resiliente que eu conheci na minha vida. Eles começaram com 33 anos, hoje ela está com 37 e vamos para a 12ª transferência. Eu nunca falei para eles continuarem, mas nunca desanimei esse casal também. Eu só fui dando coordenadas para eles irem tirando as conclusões. E ela está lá,
esboçando um sorriso no rosto, companheira com o marido companheira com ela, e a gente tenta dar todo o suporte, porque o sofrimento deles é o nosso também, mas a gente está lutando, está avançando, e com um equilíbrio emocional, porque não adianta, você não está no controle. Se você não está no controle, por que você vai sofrer, gastar energia com aquilo que você não pode controlar? Vanessa, um abraço para você também, tá? Bom, pessoal, aqui... Obrigado, querida. Bom, e aí eu pergunto para vocês, então agora nós vamos falar o que a gente pode e o que a gente não pode controlar no processo da infertilidade, focando aqui principalmente numa fertilização in vitro. Primeira coisa que eu queria colocar para vocês, o biológico, medicina, corpo humano, biológico, físico, a gente não controla, pessoal. Você não consegue controlar os efeitos prejudiciais do avanço da idade sobre a sua fertilidade. Você não consegue correr atrás do tempo perdido, ou seja, dos anos que você enfrentou aí a jornada da dificuldade para engravidar, isso não tem como voltar mais. Não adianta ficar chorando leite derramado. Porque eu fui no ginecologista, porque que ele não falou que eu tinha que engravidar antes dos 35 anos. Agora olha como está a minha situação. Acabou, passou, pessoal. Passou 2, 3, 5, 10 anos, acabou. Esse tempo ficou para trás. Agora é hora de olhar para frente. Causa de infertilidade. Puxa, eu atendo mulheres com endometriose, é muito comum elas chegarem, poxa, mas eu passei tantos anos no ginecologista, por que ninguém diagnosticou essa endometriose? E aí, ao invés de eu ficar criticando o colega, eu falo, olha, a endometriose muitas vezes é uma doença silenciosa. Muitas vezes eu só vou conseguir fazer o diagnóstico porque você já me trouxe uma história de dificuldade para ter o bebê, uma história de múltiplos tratamentos falhos. Então faz parte da nossa estratégia buscar se você tem ou não essa causa. Então, não chore o leite derramado. Doença, ninguém escolhe ter. Isso você não tem controle. Agora, você tem controle em relação a causas, por exemplo, em relação ao efeito da idade, que é a investigação. Puxa, tá bom, doutor Anderson, eu não consigo correr atrás do prejuízo da idade, não consigo correr atrás do prejuízo da causa, não consigo buscar o tempo perdido das tentativas frustradas, mas eu consigo aprofundar uma investigação. E aí que vem, pessoal, o conhecimento prévio, a informação prévia. Porque se você vem com esta bagagem, você tem condição de dialogar com o seu profissional e estabelecer decisões acertadas que vão te deixar confortável, que vão te deixar segura. Por exemplo, eu não costumo investigar, porque a ciência não recomenda, a endometrite crônica, que é a inflamação crônica do útero, pesquisa de célula natural killer, trombofilias. A gente não pesquisa isso numa primeira consulta. Muitas vezes a gente nem conversa sobre isso numa primeira consulta antes do primeiro tratamento. Mas ao longo da jornada, se ela ficou longa, esse arsenal de investigação ele precisa entrar. Só que por outro lado, eu tenho alguns casais que ela mesmo antes de fazer a primeira tentativa, ela pesquisou, ela foi atrás, ela foi se informar. E aí, durante a nossa discussão, eu explico tudo isso, mas a decisão final, se ela quer ou não antecipar aqueles exames que no momento não seriam fundamentais, é dela. E aí que vem o X da questão. Ela fala assim para mim, doutor Anderson, eu vou me sentir mais segura fazendo uma investigação de endometrite, de trombofilia, de cariótipo antes de começar a minha FIV. Ok, vai se sentir mais segura? Não tem indicação. Você quer? Então vamos fazer. Então isso, pessoal, é importante. O médico não pode ser paternalista. E para você que pode estar numa jornada longa, seja de tentativas naturais, seja depois... Pare de ficar olhando para o problema. Pare de ficar olhando ali para o seu prejuízo. Começa a focar na solução. Para o problema, você até pode olhar, fala, puxa, o que eu fiz até aqui que eu posso fazer de diferente para cá? Aí é válido você pegar e aprender com os erros, aprender com a experiência, aprender com o que você já passou, já sofreu. Aí isso daí é positivo, mas tem gente, pessoal, que entra no problema e não quer sair mais dele, e não foca na solução. E aí fica o quê? Procrastinando, porque tem medo de seguir adiante. E esse medo de seguir adiante é cômodo, por quê? Se eu não sigo adiante,
eu não vou ter o negativo novamente. Quer ver uma outra coisa de procrastinação que a gente vê muito no contexto da infertilidade? Aqueles casais que já vêm com uma jornada longa, a mulher já está com uma idade razoável, ali por volta dos 38, 40 anos, que a fertilidade já está em franco declínio da vida reprodutiva, tem indicação clássica para fertilização in vitro, mas não quer partir para o tratamento ainda. Para ela precisa passar por um namoro programado, por uma inseminação, antes de partir para uma fertilização. E aí, pessoal, quando acende a luz do alerta, pode ser muito tarde para a gente alcançar o nosso sucesso. Eu tenho casais que nós nos encontramos pela primeira vez aos 35 anos. E esta mulher resolveu partir para o tratamento aos 39. Engravidou na primeira FIV e perdeu. Fez mais 7, engravidou na sexta, perdeu também. E no final eles não alcançaram a gravidez. Então é importante, pessoal, a gente reconhecer e ter responsabilidade sobre a doença chamada infertilidade. Não negligencie esse problema, porque se a sua tomada de decisão não for em momento oportuno, você pode estar construindo uma catástrofe reprodutiva para a sua vida no futuro. E obviamente que existem outras alternativas, mas até chegar nelas, às vezes vai ter muito choro, muito sofrimento, muita mudança de pensamento. Nós vamos falar também um pouquinho mais para frente. Então, não controlo idade, tempo de infertilidade, as causas, tudo doença, mas controlo a investigação, a informação prévia e como eu foco na solução. Outra coisa que eu não controlo, resposta ao tratamento, pessoal. Eu não consigo controlar como o ovário feminino vai responder aos medicamentos hormonais. Eu consigo sim escolher, o remedinho que eu vou usar. Eu consigo estabelecer estratégias de protocolo que podem ser melhor ou pior para uma ou outra situação. Mas ter certeza como aquele ovário vai responder é só vivenciando. Então, na fase da estimulação ovariana, eu sei que existe muita expectativa. Mas, pessoal, a gente precisa respeitar a individualidade de cada um. Eu estou com uma paciente de 43 anos que nós estamos no segundo ciclo. E ela claramente tem indicação de fazer o tratamento com óvulo de doador e ela não quis. Agora, numa tentativa heróica, nós estamos conseguindo ter a resposta de um folículo. Mas a todo momento, o que eu estou fazendo com o casal? Trazendo para a realidade. Olha, estamos vivenciando essa etapa, maravilha, vamos em frente. Comemoramos muito o crescimento do folículo. Mas eu falei, olha, cada etapa é uma vitória. Então vai ter a próxima etapa que nós vamos ter que ficar alerta para ver se vai ter o óvulo. Mas é importante ela passar por esse processo, porque isso vai ajudar ela a virar a chave no futuro, se ela não engravidar, para um outro cenário, para uma outra estratégia. A Cibele Monteiro, realmente, doutor, meu alerta chegou esse ano, aos 38 anos. Cibele, momento oportuno, tá? Hoje o corte de 35 está mudando para 37 pela mudança do comportamento da mulher na sociedade, onde vocês estão cada vez mais independentes, com a sua autonomia, inseridas no mercado de trabalho, então está tendo um deslocamento da maternidade para uma fase mais avançada da vida, tá? A Rosinha, ó. O negócio é que às vezes descobrimos a infertilidade tarde, então é um grande processo de aceitação, dolorido, mas necessário. Aí quando decidimos dar início, vemos o quanto o tempo passou rápido. Você falou tudo, Rosinha. Faz um tempo que eu não dou aula, tinha a Vanessa, que foi minha ex-aluna, colega agora. Eu sempre alertava os meus alunos. Olha, pessoal, quando chegar uma mulher no seu consultório de ginecologia, para uma rotina ginecológica, ela não comentou que quer ter filho, ela está usando anticoncepcional, alertem. Alertem sobre o potencial reprodutivo, porque depois dos 35 anos começa a acelerar a perda e muita gente não tem essa informação. Então, infelizmente, ou agora felizmente, Rosinha, a gente está tendo uma mudança de cultura, tá? E aí o acesso à informação para as mulheres vai chegar mais cedo, tá? Mas enquanto houver vida e esperança, iremos atrás do nosso sonho. Já chegamos tão perto e muito perto. O importante é ter fé, foco e seguir adiante.
A doutora Lohane, muito necessário desmistificar a FIV, as pessoas entenderem que precisa chegar com tempo hábil para conseguirmos oferecer chances reais de bebê no colo. Você falou tudo, Lohane, a gente realmente precisa desmistificar. FIV é um tratamento para uma doença chamada infertilidade, assim como qualquer outra doença que precisa de tratamento. É que infelizmente existe uma questão cultural que graças a Deus está se diluindo, que envolvia a questão da fertilização in vitro até com questões religiosas. Eu costumo dizer que a gente só ocuparia o lugar de Deus se nós falássemos o seguinte: vem fazer a FIV que é certeza que você vai engravidar. Em nenhum lugar do mundo a gente consegue dar essa certeza, tá? Bom, então eu estava falando que a resposta do ovário ao medicamento hormonal eu não consigo controlar, tá? Eu não sei como que esse ovário vai responder, eu tenho uma expectativa, mas o que vai acontecer lá na hora, só vivenciando. Por outro lado, o tipo de tratamento eu consigo. Eu tô com um outro casal que ela tinha uma endometriose profunda, aquelas severas, graves, 33 anos. Qual que é a indicação para ela? FIV, pela endometriose da ciência documenta que é a FIV. Mas ela virou para mim e falou: doutor Anderson, mas como eu estou 1 ano tentando engravidar, eu queria tentar um namoro programado. Por 3 meses, ela fez o primeiro, teve negativo, mudou para FIV. Só que aí eu alertei, eu falei: olha, numa endometriose, a gente induzir uma ovulação, você pode ter piora das lesões. Mas mesmo assim o casal quis assumir esse risco, obviamente que eu respeitei. Então a gente tem que tomar cuidado de não sair correndo, fazendo um tratamento no desespero, uma fertilização e pronto. Mas também eu não posso retardar, procrastinar a decisão de fazer um tratamento que é o indicado para o meu caso. Isso é muito comum, principalmente na fase de negação da infertilidade. As mulheres elas não querem aceitar, alguns homens não aceitam que eles têm a dificuldade para ter um bebê e que precisam da ajuda médica para tratar essa doença e ficam postergando a tomada de decisão, e quando a luz do alerta acende, às vezes o momento não está oportuno. Por isso que eu sempre falo com os casais: vamos estabelecer um plano de ação, vamos estabelecer um planejamento, para a gente não perder tempo, mas também não ficar desesperado fazendo o que não precisa ser feito. Tá? Então tudo isso precisa ser visto no conjunto. Bom, o que mais que eu não controlo na jornada da fertilização in vitro? Quantidade de óvulos, qualidade e quantidade de embriões, quantidade de espermatozoides. Isto não está no meu controle. Quem dera se estivesse. Né? Então isso é uma coisa que vocês têm que ficar bem tranquilas. Ao longo do tratamento, a gente tem uma estimativa. Olha, eu vou para a coleta de óvulos, tendo uma estimativa de quantos óvulos eu vou ter. O marido vai para a coleta de sêmen com uma perspectiva, com base histórica, do histórico dele. Mas certeza mesmo do que vai acontecer, pessoal, novamente, só vivenciando. Então, já que você não tem controle nessa fase de laboratório, é melhor você então realmente aguardar a evolução, porque a gente tem perdas. As perdas ocorrem desde quando você começa a estimulação. Até o nascimento do bebê é um funil. Então, já que você não tem controle sobre isso, o importante é gastar energia com aquilo que você controla. E o que você pode controlar, por exemplo, em relação ao laboratório? Número de embriões a serem transferidos. Com a nova resolução do Conselho Federal de Medicina, que a gente pode ter no máximo 8 embriões, o número de óvulos que você vai querer que sejam injetados, no máximo 8. O que você vai fazer com esses óvulos excedentes? Você vai doar? Vai descartar? Vai congelar para uso próprio no futuro? Então gaste a energia com aquilo realmente que está dentro da sua alçada de decisão. Investigação, o tipo de tratamento, a quantidade de embriões transferidos e o destino que você vai dar para o excedente de embriões e de óvulos, tá? Agora, o que a gente realmente precisa trabalhar aqui, pessoal, que não está no nosso controle, é o resultado do tratamento. Isso mesmo. Conta para mim aí, eu queria quem tem essa informação aí na cabeça. Quantas pessoas de cada 100, em média, vocês acham que engravidam fazendo uma fertilização in vitro? Mais do que 50 ou menos do que 50? Vamos colocar com mulheres até 35 anos. Quem quiser dar um palpite aí para mim, pode dar, tá certo, pessoal?
Porque o resultado do tratamento, pessoal, ele não está no nosso controle, principalmente pelo seguinte fato. A fertilidade humana tem limitação. A fertilidade humana, ela está associada com a produção de grande quantidade de embriões geneticamente comprometidos. Para vocês terem uma ideia, dependendo da idade da mulher, por exemplo, 44 anos, nós temos 90% de embriões alterados geneticamente. Esse número, para uma mulher de 35 anos, gira em torno de 50%. Então guardem isso, pessoal. Todos vocês que vão para uma primeira fertilização in vitro, a maioria, muita gente aí colocou e praticamente todo mundo acertou. A maioria não vai engravidar na primeira fertilização in vitro. E o principal motivo desse fato é a alteração genética embrionária. E o grande dilema da FIV, o que é? Lembra o controle do barco? Na nossa vida a gente está lá com o barquinho na mão. Agora eu vou aqui direcionar para essa rota, eu vou comprar um carro. Essa outra rota eu vou seguir a profissão tal. Essa outra rota eu vou comprar casa. E se você tiver o objetivo e o plano de ação bem traçado, você conquista tudo isso. Mas na fertilidade, pessoal, isso não se aplica. Infelizmente, nós não temos esse controle. Porque na FIV, tudo que vocês fazem, tudo que vocês controlam junto com a gente, é antes da mulher ter o atraso menstrual, se eu fizesse uma analogia de gestação espontânea. Então, quer dizer, eu sei o momento da ovulação, o momento da fecundação, o momento que esse embrião está dentro do útero, controlo tudo isso, mas eu estou antes do atraso menstrual, que numa situação natural eu nem tomaria conhecimento de que existiria essa fase. Então, se você não está no controle do resultado do tratamento, se prepare para ele. Se prepare sim para o negativo, se prepare para o positivo, isso é mais fácil, mas você precisa se preparar para o negativo. Existe o luto, sim, existem as fases do luto, você precisa chorar, você precisa lamentar, você precisa sofrer, descarregar tudo aquilo, mas não se esqueça que esse luto do negativo é diferente de um luto quando a gente perde um ente querido, porque a gente acaba não tendo o suporte das pessoas para nos darem ali os sentimentos, para chorarem junto com a gente. Muitas vezes é a mulher e o marido e pronto. Então você tem que pensar que o luto ele é composto por fases, tá? Essas fases, negação, raiva, a barganha, onde a gente faz troca com alguém todo poderoso, que geralmente é Deus, depois vem a tristeza e depois a resolução. Você pode ou não passar por todas essas fases, mas você precisa olhar lá para frente e falar, peraí, e se eu tiver o negativo? Você vai parar por ali? Olha só um caso interessante que aconteceu. Era um casal que por questões religiosas eles não queriam ficar com embriões congelados. Eles não tinham muito poder aquisitivo na ocasião. Num bate-papo eu falei, olha, vamos ficar pelo menos com um embriãozinho congelado, né? Vocês não vão abandonar, caso você engravide você vai vir buscá-lo novamente e negativo, não teve jeito. Ela quis injetar 2 óvulos, formou 2 embriões, não engravidou e o tratamento está parado há 2 anos. Quer dizer, toda a ação, toda a responsabilidade dá uma reação, uma consequência. E você tem que enxergar essa consequência lá na frente. Ok, eu tenho a minha questão religiosa, a questão financeira, como eu vou conduzir tudo isso? Eu não posso parar, simplesmente parar. E infelizmente, naquele momento, faltou a autorresponsabilidade para o casal enfrentar isso e enxergar com maturidade lá na frente. Faltou o quê? A estratégia do plano de ação. Tá, pessoal? Então, lembrem disso. Eu não controlo o resultado do tratamento, mas eu posso controlar como eu vou ter resiliência e como eu vou reagir ao luto. A Cássia comenta, doutor, é necessário fazer o exame antimileriano? Eu tenho 28 anos, fiz vários exames, mas conforme os resultados, os médicos disseram não ser necessário. Olha, Cássia, é muito discutível, mas hoje o antimileriano, basicamente, ele é solicitado para mulheres com mais de 35 anos, ou antes disso, se a mulher tiver um potencial reprodutivo reduzido para a idade, como, por exemplo, a contagem de folículos na ultrassonografia abaixo da média esperada para a mulher. Agora, Cássia, é um exame de sangue, tá? Infelizmente os convênios não cobrem. Por via das dúvidas, se está te deixando com a pulga atrás da orelha, faça. Faça para você deitar com a cabeça no travesseiro tranquilo,
Tranquila? Lembrando que antimileriano normal agora serve para o momento. Lá na frente, quando você decidir, né, engravidar, não sei se você já tá, aí ele não adianta mais, tá? Ai, chega logo, Rosinha, tô na expectativa também, viu? Bom, pessoal, o que mais que eu não controlo? Olha, isso aqui fica a dica para todos nós. A reação do meu parceiro. Meninas, agora eu vou defender aqui a minha classe. Nós, homens, encaramos a infertilidade completamente diferente de vocês, mulheres. A gente não gosta de ficar falando muito do assunto, a gente não é detalhista, né? Rigoroso que nem vocês são, detalhistas muitas vezes com todo o processo. A gente gosta muitas vezes de não dividir o assunto com outras pessoas. Às vezes surge a necessidade de um ou outro, você querer conversar com um ou outro amigo, mas na maioria das vezes você prefere ficar com aquele segredo para si mesmo. Tá? Então, a partir do momento que eu entendo que o parceiro, que nós homens, somos mais frios ou somos mais racionais, que o fato da gente não estar parecendo que não está tão envolvido com o tratamento não significa que a gente não está empenhado, isso faz parte da reação natural masculina de enfrentar a infertilidade. Até porque alguns homens têm muito preconceito, porque confundem fertilidade com potência sexual. Eu estou com um casal, pessoal, que foi difícil. Infelizmente, ela tem a baixa reserva ovariana, ele tinha um fator masculino grave e ele travou, ele não conseguia colher o sêmen por masturbação no procedimento. Nós fizemos a alternativa dele colher no hotel, na casa dele. Ele tentou, não conseguia, ele travava, no final ele teve que fazer aquela PESA, a obtenção cirúrgica dos espermatozoides. E aí o que aconteceu? Nós não encontramos espermatozoides, a esposa estava disposta a ter um filho adotivo, né? Então ela ia fazer a adoção do embriãozinho, mas ele categoricamente não aceitava. E eles interromperam o tratamento. Então essa é uma reação individual de cada um. E precisamos saber que homens e mulheres têm reações à infertilidade completamente diferentes. Tá? Aqui, olha só, a Cibele Monteiro pergunta: doutor, o ideal é transferir 2 ou 1? Cibele, essa pergunta ela tem um contexto muito amplo, tá? Hoje a tendência mundial é transferência de embrião único, porque a gestação gemelar é uma gestação de risco, tá? E nós sabemos que transferir 2 embriões aumenta muito pouco a chance de sucesso do tratamento, mas dispara para 20% a 30% o risco de gestação gemelar. Então, na hora da gente tomar a decisão, Cibele, nós levamos em consideração a idade da mulher, o número de tratamentos, o número de embriões, a qualidade desses embriõezinhos. Então, são vários comemorativos que a gente precisa avaliar, tá? Para ver qual que é a melhor estratégia, porque muitas vezes você resolve o problema ali, né, na hora, ali naquela situação, mas lá na frente, quando o pré-natal avança, quando você está mais no fim do tratamento, a situação complica um pouco mais, tá certo? E para finalizar, pessoal, o que eu queria dizer para vocês é que quem está numa jornada longa, que nem eu contei dessa paciente, 11 transferências, quando eu trabalhei na USP aqui de Ribeirão Preto, nós ficamos sabendo de uma mulher que fez 33 transferências de embriões, uma inglesa, e parou na 33ª porque engravidou. É muita resiliência, muita. Então, já que você não está nesse controle, você está numa jornada longa, você não tem o controle desse desfecho. Então, muitas vezes, não adianta ficar... Boa noite, Manice. Não adianta você ficar colocando a culpa em Beltrano, Fulano, Cicrano, que nem muita gente vai à clínica querendo trazer embriões de outro lugar. Eu falo, gente, resolva a sua história naquela clínica, e se não deu certo, você recomeça do zero aqui com a gente. Porque muitas vezes o problema não está na clínica. Se você chamou pro seu barquinho aquele profissional, aquela clínica, e ali ele começou o seu tratamento, o ideal é que você finalize com ele. Ele já te conhece, ele já conhece como estão os seus embriões, o laboratório cultivou aqueles embriõezinhos. Então, fica muito mais prático e seguro para o casal encerrar a história ali. Tá certo, pessoal? Então, quem está numa jornada longa não tem o controle dessa jornada, porque se tivesse, já estava grávida.
Mas você tem controle no quê? Nas estratégias. Então é quando entra alguns tratamentos que são coadjuvantes importantes. Um deles já foi falado aqui, a terapia, a nutricionista. Hoje existem profissionais especializadas em fertilidade, seja mulher acima do peso, mulheres magras, né? Hoje foi uma no consultório que eu pedi para ela engordar um pouquinho, ela nem menstrua de tão magra que ela é, né? O IMC de 17. Então você precisa buscar esses tratamentos. A acupuntura, tá? Também é uma estratégia que está em alta hoje. Muitas vezes, pessoal, a gente olha para a eficácia de um tratamento alternativo pensando no nascimento do bebê. Mas você não pode deixar de lado como você pode olhar o cenário daquele mar. Você está dentro do barco, puxa, eu estou naquele estresse, eu estou naquela angústia, mas será que a gente não pode ter ajuda? Será que a gente não pode passar aquela jornada apreciando a natureza, vivendo o processo, tomando gosto? Você está indo buscar seu filho. Então esses profissionais, eles entram para dar suporte para a gente, acupuntura, nutricionista, terapia. Todos eles são coadjuvantes importantes. Às vezes não vai impactar no nascimento do bebê, ok, mas ele te deu o quê? Conforto, te deu segurança, te deu a sensação de que você está com alguma estratégia diferente, que dessa vez vai mudar a sua perspectiva. E aí todo o cenário ele fica mais claro. Então, pessoal, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje para vocês é que na nossa vida como um todo, mas principalmente aqui na jornada da infertilidade, tomem posse do leme do barco. Tomem posse desse leme. Você é o comandante do barco. O médico, ele está lá como coordenador. Ele está lá te dando as coordenadas. Mas quem vai decidir o que vai ser feito no final, eu quero ou não quero fazer isso, é você. E se você não tiver a sua autorresponsabilidade, reconhecendo que você é uma pessoa com limitações, também uma pessoa que tem as suas qualidades, mas que também tem limitações, reconhecendo que você é portadora de uma doença que faz parte da sua vida e que ela se chama infertilidade, enquanto você não aceitar e reconhecer tudo isso, e reconhecer que existem as limitações naturais, biológicas do ser humano em relação à reprodução, o seu caminho pode ser um caminho de sofrimento que não vai mudar a história que você tem que vivenciar, o que é pior. Porque já que a história é prolongada, pelo menos que a jornada seja um pouco mais equilibrada, mais segura, menos desgastante. Tá, pessoal? Então, o contexto hoje é de alta responsabilidade, controle e não controle na jornada da FIV. Foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje e semana que vem tem mais live. Um grande abraço para vocês e uma ótima noite.